Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, continuando o bate-papo da semana passada, tá? Da outra aula, a gente estava falando sobre políticas macro, né? E agora especificamente nós vamos trabalhar com política monetária. Tá? É um assunto um pouco mais extenso, um pouco mais complexo, mas só aparentemente. Na realidade, se formos analisar, a política monetária ela é um pouco mais fácil, um pouco mais simples de trabalhar do que a política fiscal. Porque a política fiscal ela tem muitos mecanismos, ela depende muito de vários poderes, né? Então você precisa do poder legislativo para aprovar lei orçamentária, né? O executivo precisa fazer os atos, de gastos, né? Montar o orçamento anual em cima da LOA, a LDO. E então a política monetária é mais simples, porque ela se restringe muito mais ao arcabouço do executivo, especificamente ao Banco Central, tá? Junto com outros membros importantes, né? Então ela é um pouco mais simples institucionalmente falando, mas ela é um pouco mais complexa em termos de mecanismos. Tá? O Brasil tem um histórico recente de inflação elevada. Tá? Então nós convivemos durante muito tempo, desde os anos 50 até mais ou menos 94, tá? Com taxas de inflação elevada. Nos anos 50, nos 60, 70 e até meados dos anos 80, nossa taxa de inflação girou em torno dos dois dígitos, um dígito mensal, dois dígitos. Tá? Então, era uma inflação considerada alta, mas não tão alta. O problema foi que a partir de 1983, 84, a inflação começou a se acelerar e vários planos econômicos foram utilizados para tentar debelar a inflação. Tá? E, basicamente, o que aconteceu foi que vários planos foram tentados, né? Congelamento de preços, planos de criação de novas moedas, mas que nunca não se conseguiu elaborar um plano que conseguisse acabar com a inflação. Né? Então, a primeira coisa que precisava se identificar era qual que era a origem da inflação. E acho que aqui a gente pode ficar orgulhoso e nem tão orgulhoso assim, porque a única teoria econômica genuinamente brasileira, inventada por brasileiros, né, pensada, teorizada e posta, né, na literatura internacional, foi o conceito de inflação inercial, né, tida nos anos 80 como a grande causa da inflação brasileira na década de 80 e no início da década de 90. Né? Quem são os dois precursores dessa ideia de inflação inercial? São dois professores da Fundação Getúlio Vargas, né? O Luiz Carlos Bresser Pereira e o professor Yoshiaki Nakano. Os dois escreveram um paper 86, 87 e que trata especificamente dessa questão da inflação inercial. Tá? Então, assim, foi um campo muito fértil, porque o Brasil tentou de tudo e muita coisa deu errado, praticamente tudo deu errado. Apenas nos anos 90, depois de dois planos fracassados, o Collor 1 e o Collor 2, em 94 é que se elaborou um plano muito ambicioso, né, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, que foi o Plano Real. Tá? A arquitetura do Plano Real ela foi concebida a partir de dois economistas, né, o Pércio Arida e o André Lara Rezende. Os dois economistas são pertencentes ao grupo da Casa das Garças, da PUC Rio. E os dois economistas eles se basearam no projeto do Bismarck, o Hintermar alemão. Né?
Qual era a ideia? Né? A Alemanha, a Europa, de maneira geral, né? A Alemanha passou por 2 ou 3 episódios de hiperinflação, final da Primeira Guerra Mundial e final da Segunda Guerra Mundial. E nos anos 30 também passou. Hungria, Polônia, né? Todos esses países passaram por períodos de hiperinflação. E todos eles, a grande solução era a indexação da moeda, né, a indexação dos preços, especificamente não da moeda, a indexação dos preços a uma moeda internacional. Tá? Então, a Alemanha, no final da Primeira Guerra Mundial, 1918, ela indexou, né, devido ao período inflacionário, passou-se 2 anos brigando com altíssima inflação, e todos os preços foram vinculados numa moeda internacional, na época a Libra. E a partir dos anos 30, 40, né, todos os episódios de hiperinflação foram debelados a partir da indexação da moeda, a indexação dos preços, a uma moeda internacional, no caso o dólar. No Brasil isso não aconteceu. Por quê? Porque legalmente falando era proibido precificar bens em dólares. Né? Culturalmente falando, nós sempre fomos avessos a uma dolarização da nossa economia. Nós nunca permitimos criação de contas, conversão livre de uma moeda nacional para dólar ou outra moeda estrangeira. Então sempre foi uma coisa muito truncada, o que não permitiu com que a gente utilizasse esse mecanismo para nos livrarmos rapidamente da inflação. Então foram necessários vários planos, e um desses planos foi o Plano Real. O Plano Real basicamente funcionou na seguinte ideia, né? Foram 3 etapas, né? Além da indexação, o governo era um governo que gastava muito e se utilizava da inflação para manter seu gasto elevado. Então a primeira coisa que foi feita foi o saneamento das contas públicas, ou seja, vamos apertar o cinto, cortar tudo, tá? Então foi utilizado o máximo possível, né, para que o governo não gastasse. Tá? Isso já era um primeiro passo. Aprovou-se também a DRU, né, desvinculação das receitas da União, ou seja, 20% na época de tudo que o governo arrecadava poderia ser desvinculado para gastos extraordinários, inclusive no combate à inflação. E o segundo plano foi a adoção de uma moeda imaginária, por incrível que pareça, a gente teve uma moeda imaginária, a URV, a Unidade Real de Valor. Essa URV, ela era uma moeda fictícia que fazia um cálculo real, ou seja, quanto que valia, em vez de eu precificar na moeda antiga, na época, se eu não me engano, era cruzado, cruzeiro novo. Gente, foi tanta moeda que, sinceramente, não vale a pena a gente dizer que moeda que era. Tá? Eu sei que a gente passou por umas 5, 6 moedas antes de ter o real. Tá? Acho que era cruzeiro real, um negócio assim. E essa moeda, né, essa cruzeiro real era uma moeda inflacionária, ou seja, não tinha... Então tudo era precificado em URV, Unidade Real de Valor. Né? E as pessoas começaram a se acostumar a fazer o cálculo em URV, e ela era reajustada diariamente pelo Banco Central, né, na taxa de conversão. Ou seja, se vamos supor que um cruzeiro real valia 2 ORVs, no final do dia, dependendo da inflação, ela valia 2,3 ORVs. Né? Então, ela sempre ia se depreciando em relação ao RV. Tá? Isso foi um período que durou de março até junho. Tá? Nesse período, foi um período de 3 meses que as pessoas começaram a se acostumar, tá? Aos preços. Paralelo a isso, o governo adotou como medida, como o grande problema dos planos anteriores foi que a indexação da inflação ela sempre era acarreada principalmente para o nível de salários. Né? Os salários, algumas categorias eram beneficiadas dependendo da data que se travava o plano, e algumas categorias eram prejudicadas. Com o Plano Real não acontecia isso, porque a maioria das categorias, maioria esmagadora, 99% das categorias, tinha reajuste de salários
de no máximo 3 meses. Então, o que aconteceu? O governo, para não prejudicar nenhuma categoria, qual foi a medida adotada? Pegar os 3 últimos salários e aplicar uma média aos 3 últimos salários como forma de reposição para entrar na nova moeda. Tá? Isso fez com que todos os sindicatos, todas as categorias de trabalho e até mesmo o próprio Tribunal Superior de Trabalho, né, o TST, e junto com a STJ e a STF, concordassem com o plano e o apoiassem, porque não haveria discrepâncias de salário, né, de remarcação de uma categoria para outra, ou seja, não sairiam perdedores. Todo mundo teria que ter uma média, tá? Todo mundo seria trazido para a média, tá? Então isso foi muito bem, isso foi muito positivo. E depois que se adotou o RV, né, ou seja, todo mundo entendeu que existia o RV, a RV ela foi substituída por uma moeda real, ou seja, uma moeda física, chamada real, tá? Não foi à toa que ela foi chamada assim. Existe o real, realmente, ela tem esse motivo, porque agora sim ela valia o seu valor de estampa, tá? E o governo abandona a URV, né? A cada 2.750 cruzeiros novos equivaliam a R$1, tá? Ou seja, olha quanto que a inflação comeu num período de 3 meses. E o governo adota uma política de câmbio fixo, né? Ou seja, ela adotou um regime monetário de metas cambiais, tá? Ou seja, ela pareou o dólar, né, em relação ao real. Só que no pareamento, o pareamento foi um pareamento meio brutal, né? Foi 80 centavos de real comprava um dólar, tá? Só para vocês terem ideia, o salário mínimo da época era R$200, o salário mínimo da época em 94. E 80 centavos, R$1, gente, era uma coisa absurda, né? Você pegava uma moeda pegar aqui, ó, 2 moedinhas, tá, da época tal, 50 centavos aqui, ó, deixa eu deixar bonitinho aqui para vocês, ó, 50 centavos tá vendo? R$1, tá? Tem 2 moedinhas de 50 centavos aqui da velha aqui, daquela mais chapinha velha. As duas é de 94, tá? Com R$1, você ia na padaria e comprava de 10 a 12 pães. Só para vocês terem ideia, tá? Com essas duas moedinhas aqui, você comprava um Kinder Ovo. Vocês vão dizer assim pra mim, professor, um Kinder Ovo? Um Kinder Ovo. E não era só brinquedinho dentro, não. Tinha um chocolate por fora, tá? Não é igual hoje, que é meio sacana. Então, assim, você comprava um Kinder Ovo. Tá? Isso aqui comprava $1. E ainda sobravam umas moedas ainda para você comprar pão. Só para vocês terem ideia. Hoje isso aqui, tá, deixa quieto. Esquece, tá, da data de hoje. Hoje é dia 2 de junho de 2020, né? Se vocês olharem o câmbio hoje, vocês vão dar uma pequena chorada. Tá? Então, assim, faz parte da minha infância, tá? Acabei de entregar a minha idade. Isso aqui, né, essa mudança de moeda, né, a estabilização dos preços. Isso fez com que houvesse um aumento muito grande do consumo, tá, instantâneo. O PIB cresce absurdamente, porque havia uma demanda muito reprimida. E com câmbio baixo, quer dizer, muito baixo, isso permitiu com que houvesse maciças importações, né? Os 2 governos anteriores, tanto o Itamar quanto o governo Fernando Collor, eles promoveram uma reabertura da economia, né? Ou seja, a economia brasileira ela se abre para o exterior e você consegue importar coisas muito baratas, né? Se vocês pegarem anos 95, 96, você podia comprar produtos importados de altíssima qualidade com muito mais barato que o produto brasileiro, tá? Isso era tudo, tá? Não era só uma coisa ou outra, não. Era utensílios domésticos, tá? Para vocês terem ideia, panelas, louça, talheres,
Caneta da Papermate, para vocês terem ideia, que era importada, ficou super barato. Lapiseira da Pentel, tá? Lapiseira, se vocês não sabem, a Pentel é uma marca japonesa de lapiseira que eu gosto muito. E eu fiz toda a meu colégio, minha escola, meu ensino fundamental, médio, faculdade, mestrado e parte do doutorado com a mesma Pentel praticamente, uma 07 azul. Tá? Então, para vocês terem ideia da qualidade da lapiseira. E é famosíssima, antiga pra caramba, de desenho e tal. E você comprava ela muito barato, era 3, 4 reais uma lapiseira dessa. E hoje ela é caríssima, hoje você vai comprar uma 20 reais, 25 reais uma, né? Então, assim, teve essas questões de política monetária no Brasil. Então, o Brasil ele se especializou, a gente foi um laboratório ambulante, né, de política monetária, tá? Então, basicamente, pessoal, política monetária são as intervenções que o governo faz sobre o mercado monetário e financeiro, tá? E tudo gira em torno de tentar controlar oferta e demanda por moeda por meio de taxa de juros. Basicamente é isso. O que vai variar é uma perfumaria ou outra, mas basicamente é isso. Existem 3 formas de regime monetário. Tá? Regime monetário de metas cambiais, regime monetário de metas monetárias e regime monetário de metas de inflação. Tá? No mundo teve diversas experiências e o Brasil também passou pelas 3. Tá? Em 99 nós passamos de regime de metas cambiais, fomos para regime de metas monetárias e até chegarmos no regime de metas de inflação. Tá? Isso em 99, junho de 99. E até hoje é o melhor sistema de metas de inflação. O problema é que, oficialmente falando, apenas 27 nações do planeta utilizam o regime de metas de inflação como seu regime monetário. Todos os outros países utilizam regimes híbridos, ou seja, misturas. Tá? Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que não utiliza a meta de inflação, embora tenha como objetivo uma inflação baixa e estável, ela não adota oficialmente a inflação, um regime monetário de meta de inflação. Por quê? O regime monetário deles tem dois objetivos bem claros. Manter a inflação o mais baixo possível, mais baixa e estável possível, com desemprego baixo e com taxas de crescimento elevada. Então, ou seja, você tem 3 objetivos. A gente diz 2 porque monetária, quando você diz desemprego e crescimento, um vai automaticamente gerar o outro. Então, basicamente, você tem 2 objetivos. Tá? Então, existem outras metas. Né? No Brasil, o regime monetário de metas de inflação apenas é inflação baixa e estável. Inclusive, quando vocês abrem o site do Banco Central lá, é a primeira coisa estampada, né? Assegurar uma inflação baixa e estável e a solidez do sistema financeiro. Né? Então, esse é o objetivo da política monetária, tá? Basicamente. A oferta de moeda, pessoal, ela vai afetar ela vai ter alguns efeitos, né? Ela, por exemplo, ela vai afetar condições de crédito, disponibilidade ou não de empréstimos para se fazer ou não. Ou seja, aquele seu cartão lá que aumentaram o limite, né, jogaram o limite para a estratosfera, porque o pessoal está querendo aumentar a oferta de moeda, né? Ou seja, pega aí dinheiro, tal. Então, existe um estímulo por parte das instituições para gastar. Isso aí vem do Banco Central, autoridade monetária máxima. Né? Isso aumenta ou diminui o dinheiro que circula na economia, né? Ou seja, o quanto de moeda que nós temos em mãos. Tá? E também macroeconômico, né? Do ponto de vista de consumo privado, investimento, mercado acionário e ingresso de recursos externos no país, ou seja, tudo que está relacionado à política monetária vai interferir nesses aspectos. Tá? Então vamos tratar isso por partes. Né? Então, a política monetária ela vai tratar da moeda nacional, real, tá? Que até hoje é a moeda, né? E as condições de liquidez da economia, ou seja, o quão líquido nós somos. Né? Isso é importante
ser ressaltado porque o governo ele vai alterar a quantidade de moeda na economia por meio de um mecanismo, tá, de controle da taxa de juros no mercado interbancário. Né? Como é que isso vai funcionar? Né? Existe um mercado monetário, né, que é o mercado em que você tem dois agentes principais, né, que é o Banco Central e os bancos comerciais. Tá? E o Banco Central ele vai controlar a liquidez no mercado interbancário por meio da taxa de juros e recolhimentos de overnight. Tá? Isso é uma anomalia no mercado, porque pouquíssimos países fazem isso e o Brasil é um país que faz e, sinceramente, não entendo ainda o motivo de não ter mudado, porque o mundo inteiro não adota esse tipo de operações de recolhimento por remuneração, né, de um dia para o outro. Tá? Basicamente se houver um excesso de liquidez por parte dos bancos comerciais, o Banco Central age como um agente benevolente, né, e recolhe isso e parte remunera a taxa Selic do dia. Né? O que é meio absurdo, porque no mundo inteiro o que faz é punir o cara por deixar o dinheiro parado, né? Punir o banco comercial. Aqui do Brasil a gente bonifica o banco por ele não usar, né? Mas tudo bem. Então, basicamente, pessoal, desde que se implantou um plano real, e um pouquinho depois, quando se adota o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é o Copom, que foi adotado em 96, a política monetária ela é refém da política fiscal. Por que isso? Porque quando você cria o Copom, o que acontece? Foi definido, né, no Copom, em 96, que você teria o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é considerada Selic, né, que é a taxa especial que vai liquidar e custodiar esse capital, esse dinheiro que fica no mercado interbancário. O problema é que o Tesouro Nacional teve a brilhante ideia, a genial ideia, de falar: nossa, que legal, o Banco Central vai utilizar uma taxa, né, um sistema especial diário. Poxa, eu também vou aproveitar e vou utilizar essa taxa para remunerar títulos públicos. E lançou um negócio chamado LFT, Letra Financeira do Tesouro Nacional, que é um papel de dívida do governo federal, tá? Ou seja, do Estado brasileiro, indexado a Selic. Então significa que a política monetária vai ter uma taxa de juros base que vai determinar a taxa de todas as outras taxas de juros da economia. Todas. Tá? E também vai precificar um título público que remunerar, né, vai remunerar um título público que é usado na política fiscal. Ou seja, o Brasil é um dos poucos casos no mundo, né, quiçá o único, que utiliza esse tipo de mecanismo, porque nenhum país utiliza isso. Né? Todos os países têm um sistema especial de liquidação e custódia, né, que é uma taxa deles, né, que é o interest rate deles, tá? Como que eles fazem o cálculo não importa, só que o Brasil é o único que utiliza essa taxa para remunerar títulos públicos, tá? Então, é a bagunça. Então, sempre a política monetária ela é refém da política fiscal, né? Existe essa característica da nossa economia, tá? Então, temos esse probleminha, tá? De repasse, né? Então, por exemplo, quando você tem uma mudança na taxa de juros, isso pode impactar a dívida pública, positivamente ou negativamente. Né? Mais recentemente, se vocês analisarem os últimos 2 anos, a taxa de juros tem caído vertiginosamente, o que tem beneficiado muito o endividamento público do Brasil, porque a taxa, né, as LFTs que foram emitidas a partir de agora março, abril, maio de 2020, a taxa de remuneração é baixíssima, tá? Então, isso tem beneficiado o governo brasileiro a rolar sua dívida mais fácil.
tá? Mas também os agentes financeiros têm exigido um prêmio de risco maior, né? Então a composição final é a Selic mais um prêmio de risco, né? Então a gente está mudando isso, né? Só para continuar, pessoal, só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos que falar de uma coisinha, né, chamado moeda, tá? Moeda é um instrumento básico, né, que é utilizado para realizar trocas, né? Ou seja, se você for comprar um pão na padaria, né, comprar uma cerveja no mercado, você vai ter que trocar, né? Ou moeda pelo bem que você quer. Então, ele é um meio que facilita. Então, as pessoas elas têm normalmente três razões básicas para demandar moeda, tá? A primeira delas é a necessidade de adquirir bens e serviços, né? Isso aqui a gente chama de característica de transação, ou seja, ela é utilizada para transacionar bens e serviços. Necessidade de atender compromissos não previstos, ou seja, existe um motivo precaucional. Ah, eu não sei se amanhã ou depois eu vou me acidentar de moto, ou não sei se amanhã ou depois eu vou ter um gasto, né, com a Receita Federal, com um imposto que não estava sendo cobrado há anos e a Receita Federal resolveu me cobrar agora. Veio os haveres aí dos últimos 3, 4 anos, vou te cobrar tudo de uma vez dada só. Então, em vez de você ter restituição, você vai ter que pagar o imposto. Então, é um motivo precaucional. Você tinha que manter uma reserva, né? Então, por isso que as pessoas mantêm dinheiro, moeda. E também oportunidade, né? Um motivo especulação. Vai que apareceu aquela barganha, né? Aquele carro, aquela moto no LX, sabe? Aquele MacBook Air que o cara tá desesperado vendendo por R$ 2.500, funcionando novinho. Pô, vou comprar porque é muito barato. Então, um motivo especulação, né? Ou seja, o cara quer fazer dinheiro em cima das oportunidades que surgem, tá? Essa demanda por moeda, ela pode ser considerada inversamente proporcional, relacionada, né, inversamente relacionada à taxa de juros. Por quê? Se as taxas de juros são baixas, as pessoas elas tendem a necessitar mais de moeda. Se as taxas de juros forem altas, reter moeda é ruim, porque você está perdendo dinheiro. Você poderia muito bem deixar esse dinheiro alocado em alguma conta remunerada, tá? Que te renderia juros, né? Então, existe uma relação inversa entre demanda por moeda e taxa de juros, tá? Né, no Brasil, o que aconteceu? Nós tivemos um histórico, né, desde a implantação do regime de metas de inflação, nosso histórico de taxa de juros é muito elevada. Tá? Só para vocês terem ideia, nós chegamos a ter Selic a 45% ao ano. Tá? E detalhe, LFT emitida 45% ao ano. Tá? Fiquem com essa. Tá? Isso é 99-2000. Quem teve oportunidade ganhou dinheiro nessa época. Tá? Pois bem, continuando. Quando a taxa de juros está muito grande, né, a demanda por moeda ela se reduz. Por quê? Porque existe uma menor especulação, ou seja, são poucas as oportunidades de negócio transacionar e, dado os juros altos, é melhor manter aplicado, né? E menor necessidade de transação e de precaução, porque o dinheiro é aplicado em ativos que rendem juros, né? Então a demanda por moeda ela cai. Então, por isso que taxas de juros elevadas distorce um pouco, né? Pois bem, o que determina então a oferta de moeda? Tá? Basicamente, a oferta de moeda, quem controla é o governo, por meio de sua autoridade maior, o Banco Central do Brasil, né, que é o BCB ou Bacen. Tá? BCB é o site deles lá, o Banco Central do Brasil, e o Bacen é o órgão, tá? Que é o Banco Central, que vai emitir a moeda, tá? E vai controlar a política monetária por meio da liquidez da economia. Existem alguns mecanismos, tá? Que a gente vai discutir um pouco mais para frente, mas basicamente é isso, tá? A moeda, como vocês sabem, a moeda nossa real, ela não tem,
né, o real brasileiro, pegar aqui um exemplinho aqui, eu sempre gosto de ter um dinheiro na carteira para mostrar, né, ó, 50 reais, tá? Essa moedinha aqui, ó, 50 reais. Isso aqui é um papel, tá? Um papel escrito em papel moeda, tá? Que tem um valor de estampa de 50 reais e ela é uma moeda considerada uma moeda fiduciária, ela é uma moeda crédito, tá? Por que ela é uma moeda crédito? Porque não existe garantia nenhuma, né, de que essa moeda tenha lastro. Ou seja, essa moeda aqui, se vocês analisarem, ó, vou aproximar aqui para vocês, ó, essa moeda aqui, ó, esse papelzinho aqui, ele não tem lastro nenhum, tá? Essa é uma moeda que a gente tem por força de fé mesmo. Eu costumo brincar, né, que a moeda fiduciária nos moldes de hoje, ela é uma moeda que você tem que ter fé, que aquilo vale aquilo, porque senão, né, você não acredita. Mas além de você ter fé, existe uma instituição, né, um aspecto institucional muito forte por trás da moeda, tá? Que se chama Constituição Federal. Né? Tanto é que o nome aqui em cima da moeda, tá, pessoal? Aqui, ó, República Federativa do Brasil. Se essa moeda está se referindo à República Federativa do Brasil, automaticamente ela está sobre as leis da Constituição e a Constituição garante para mim que essa moedinha aqui, esse papelzinho aqui, equivale a dinheiro. Tá? Ou seja, existe uma Constituição por trás. Tá? Então, basicamente é isso. Como é que era antes? Antes não era uma moeda fiduciária, antes era um papel, era uma moeda lastreada em algum ativo metálico, geralmente ouro, tá? Nós tivemos o padrão ouro que vigorou até a Primeira Guerra Mundial, de 1870 até 1914. De 14 até 45 foi o período de duas guerras e entreguerras, que ficou uma bagunça. E depois nós tivemos o padrão ouro-dólar, né? Ou seja, todas as moedas eram atreladas ao dólar e o dólar ao ouro até os anos 70. Com a guerra do Vietnã, os Estados Unidos abandonam o padrão ouro e pau na máquina, né? Liga o botão da impressora e imprime moeda no universo. Né? Hoje, com a pandemia, está se aventando uma expansão monetária da escala de 10 trilhões, tá, de dólares e euros na economia global. Tá? Só para vocês terem ideia do que significa moeda. Tá? Hoje é um papelzinho aí que dá para comprar algumas coisas. Tá? Pois bem, como é que funciona a criação de moeda? Né? Muitas pessoas acham que criar moeda, quem faz esse tipo de trabalho é o Banco Central, porque o Banco Central vai, pega e cria moeda. Não, o Banco Central não cria, o Banco Central apenas emite. Ele simplesmente faz uma operação lá e te joga eletronicamente moeda na sua conta. Tá? Quem cria moeda de fato, né, quem tem essa propriedade de criar moeda são os bancos comerciais. Bancos comerciais criam moeda. Por quê? Existe um sistema, tá? Um sistema bancário, né, que é muito antigo, tá? Isso remete desde a Idade Média, essa característica. Tá? Por isso que, não sei se vocês sabem, a palavra banco, né, banco, a origem é porque nas feiras medievais, sempre que você precisava pedir dinheiro a alguém, te recomendava que você sentasse num banquinho de madeira que estava num cantinho da feira e você aguardasse ali, sentado naquele banco, que daqui a pouco chegaria alguém, uma pessoa que você não conhecia, que ia te oferecer dinheiro, né, um empréstimo a juros, tá? Geralmente judeus, né? Geralmente, ou protestantes, né, já que fazer empréstimo era considerado e obter lucro era considerado usura, né? Então não é muito ligado à Igreja Católica. Então a origem do banco comercial ela tem origem nas feiras medievais por meio desse banquinho de madeira que o
o cara que queria emprestar dinheiro deixava lá disponível para você sentar e pedir. De vez em quando demorava mais, demorava menos, nada que não tenha mudado nos dias de hoje. Tá? Então, os bancos comerciais, eles são obrigados, né? Quando você deposita lá o seu dinheiro na sua conta corrente ou conta poupança, os bancos comerciais, eles são obrigados a manter uma parte em reservas compulsórias, ou seja, junto ao Banco Central, não pode mexer. E o que sobra disso, o banco pode emprestar, mas ele também pode emprestar obrigatoriamente, ou seja, crédito direcionado ou crédito livre. Né? E o banco comercial, ele presta isso. Se ninguém pegar seu dinheiro ao mesmo tempo, o banco comercial ele pode ficar emprestando ad infinito, né? Até o limite de todos os correntistas, né, que pegaram esse dinheiro permitirem, né, que haja essa operação. Né? Existe uma continha, tá, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, mas basicamente o banco comercial ele tem essa propriedade de criar dinheiro. Tá? Tudo vai depender das reservas compulsórias que o Banco Central vai ter. Tá? Esse termo, né, esse valorzinho, tá, essa continha que faz, é chamado de multiplicador bancário, tá, que é a criação por parte dos bancos, tá, que aqui eu coloco para vocês um pequeno exemplo. Né? Suponha um depósito inicial de R$100 num banco, tá, que deve manter 20% como reservas compulsórias, ou seja, dos R$100, 20% são reservas compulsórias. Os outros 80% o banco pode emprestar. Então, cada R$100, 20 eu tenho que manter junto ao Banco Central e os outros 80 eu empresto. Tá? Aí o banco empresta, tá, esses R$80 para alguém. Alguém vai lá, pega os R$80 e mantém de novo numa conta, ou paga, não sei o que, faz alguma coisa. E o dinheiro volta para o sistema financeiro de novo, né, para o sistema bancário. Aí o banco recebe esses R$80 como depósito e fala, opa, R$80, agora eu tenho que manter 20% disso como reserva compulsória. Então ele deposita junto ao Banco Central R$16 e os outros 64 são reemprestados. E aí ele vai fazendo isso. R$51, de novo, vai ser emprestado, depois 40. Isso vai ser uma progressão geométrica crescente de razão de 8, ou seja, 0,8. Né? Então é a fração livre. Isso é chamado multiplicador bancário. O banco pode fazer de infinito. Quem vai interferir nesse valor é o Banco Central por meio das reservas compulsórias. Ele que vai determinar quanto que vai o banco comercial é obrigado a deixar de reservas compulsórias. Tá? Esses créditos, né, esse volume de crédito que é emprestado, ele é importante por quê? Porque isso permite com que haja um aumento do consumo. Né? Você permite com que as pessoas consigam consumir com crédito. Né? No Brasil, ainda a quantidade de crédito ainda é muito baixa. Né? Nós chegamos a 40 e poucos por cento agora nos anos de 2018 e 2019, comparado com países já desenvolvidos e em desenvolvimento, né? Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Chile, né? Os índices são muito maiores. Tá? Só para vocês terem ideia, Estados Unidos tem 82% do PIB em crédito. Alemanha 115, Espanha 134 e Chile 81. Tá? Então, assim, são economias muito mais alavancadas em termos de crédito do que a economia brasileira. A economia brasileira ainda é muito restrita ao crédito. E isso tem motivo nas taxas de juros de serem extremamente elevadas. Tá? Elas sempre foram muito elevadas. Né? E falando um pouco de taxa de juros, né, o que seria taxa de juros? É o preço do dinheiro da moeda. Tá? É aquilo que se ganha pela aplicação de recursos durante um determinado período de tempo, ou inversamente, o que se paga pela obtenção de recursos de terceiros. Tomada de empréstimos durante um determinado período de tempo. Né? No Brasil, há diversas taxas. Tá? Só para vocês terem ideia aqui. Algumas são
fixadas pelo Banco Central, pelo governo, tá? A primeira delas, né, que é a mais famosa, é a Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, né, que é a taxa de negociação dos títulos do governo e também a taxa fixada mensalmente pelo Conselho de Política Monetária, tá, que é o Copom. Ela é a taxa básica de juros da economia, porque ela faz empréstimos, né, entre o Banco Central e as instituições, e ao mesmo tempo ela remunera títulos públicos, né? É a nossa aberraçãozinha pequena aqui que nós temos, tá? Para quem acha que isso aqui não é uma aberração, pelo menos 27 a 30% dos títulos públicos hoje emitidos pelo Tesouro Nacional, tá? Da dívida pública, né, do governo, isso Banco Central e Tesouro Nacional, pelo menos 27 a 30% são LFTs, tá? Só para vocês terem ideia. Então, vocês imaginem, né? Quase um terço do endividamento público brasileiro é indexado da Selic. Tá? Nós temos duas taxinhas aqui que são bem interessantes. Primeira é a TR, taxa referencial de juros, né? Que calcula com base na média ponderada nos CDBs dos 30 maiores bancos do país, com aplicação de um redutor. Né? Ela é determinada pelo Banco Central. Tá? E ela é utilizada na remuneração da caderneta de poupança e na correção dos saldos do sistema financeiro de habitação. Tá? O rendimento das cadernetas de poupança se dá de acordo com a TR mais juros de 0,5 ao mês. Mais ou menos isso. Tá? A forma de cálculo hoje é um pouco diferente, né, dessa poupança, por exemplo, porque hoje já tem um cálculo indexado a Selic, 70% da Selic. Então, sempre estão inventando alguma coisa para indexar, tá? E também temos a TJLP, né? Taxa de juros de longo prazo, que é criada para vigorar trimestralmente com base nas rentabilidades médias anualizadas dos títulos da dívida externa com prazo mínimo de 2 anos e dos títulos da dívida interna com prazo mínimo de 6 meses, tendo ponderação de títulos, né, da dívida externa e interna de 75% e 25% respectivamente. Ou seja, ela é uma taxa de juros ponderada de títulos interno e externo, tá? Na proporção 3:1, tá? E que ela é utilizada para financiamentos do BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Tá? E também essa TJLP, né, que trabalha com o fundo compulsório do FAT, né, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, PIS/PASEP, né, que são remuneradas pela TJLP. Né, as taxas de juros de longo prazo no Brasil, tá? Que também são fixadas, elas não são determinadas livremente no mercado. Tá? E também temos outras taxas referenciais, como por exemplo CDBs, né, que são os certificados de depósito bancário, controlados pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, a CETIP. Né? Os CDBs são títulos que os bancos emitem com o objetivo de captar dinheiro para suas operações de empréstimo para empresas e pessoas físicas. Tá? Quando você, né, investe, né, aplica, né, em um CDB, né, o investidor ele tem o seu risco no banco, ou seja, quem lhe dá garantia é o banco. Tá? Teve entre alguns períodos existia uma CDB que o banco, o Copom se metia, tá? Trabalhava em cima, ajudava, mas aí os CDBs, né, ela é indexada, ela foi chamada TBAN, tal, mas que não vem ao caso aqui, porque ela já foi extinta, né? E basicamente o CDB ele é indexado ao CDI, né, o Certificado de Depósito Interfinanceiro, né? E esses CDBs eles têm prazos, né, indexadores diferentes. Vai depender muito do banco que você aplica, da quantidade de dinheiro, do tempo que você está pretendendo deixar o seu dinheiro. Tá? Vale lembrar que no Brasil, né, as taxas de juros, né, são muito elevadas, não só eram muito elevadas,
Tá? Mas as taxas de juros do sistema financeiro, para você pegar empréstimo, ainda são elevadas, né? O spread bancário é muito elevado, muito alto. Né? Então, se vocês pensarem assim, cartão de crédito, cheque especial, são taxas absurdas. Né? Nós temos cartões de crédito cobrando aí 330%, 380% ao ano, tá? de juros. Tá? O que é muito elevado, coisa que não acontece em outros países. Né? Então, o spread, né, que a gente chama, né, a diferença entre a captação de dinheiro do recurso do banco e o quanto que ele empresta, efetivamente o spread bancário é muito alto. Na média, chegava em torno, né, até os anos de 2016, 2017, chegava em torno de 60%, 50% a 60%. Hoje está um pouquinho menor, 25%, 30%, mas ainda assim, para os padrões internacionais, é muito alto. Né? Para vocês terem ideia, se você for emprestar dinheiro para o banco e você deixar o dinheiro numa poupança, por exemplo, o dinheiro você vai pagar aí de juros, o banco vai te pagar aí 3% ao ano, nem isso, vai pagar 2,3% ao ano. Tá? E vai te cobrar 6% ao mês. É isso, né? É só essa diferença. E detalhe, consignado ainda, tá? Não é livre, não. Pessoa física, não. Tá? Então, essa diferença aqui, né? Eu coloco alguns motivos, né? Que são imposto de renda retido na fonte, né? E o IOF, né? Para aplicações com menos de 29 dias. Cunha fiscal, né, que existem diversas instituições financeiras que têm que pagar, né, custos operacionais elevados e também alta taxa de inadimplência. Mas também tem a questão do lucro Brasil. Né? O Brasil é um país que dá lucro e o sistema bancário é altamente oligopolizado. Tá? Então, por ser altamente oligopolizado, permite com que tenha altas taxas. Tá, de juros. Né? E não há uma competição entre os bancos. Né? Hoje nós temos 3 bancos privados e 2 públicos, que dominam praticamente 90% dos depósitos, né, à vista, hoje. Tá? Então isso é um problema. Tá? Outra coisa que a gente tem que ter em mente também, pessoal, é a diferença entre taxa de juros real, taxa de juros nominal e inflação. Tá? Trocando em miúdos, taxa de juros nominal, ela vai ser, né, a taxa de juros real, ela vai ser a taxa nominal de juros, a taxa Selic, descontada a inflação. Então vamos supor o seguinte, que hoje a taxa de juros Selic está em torno de 3% ao ano. E vamos supor que a inflação está 3%. Quanto que seria a taxa de juros real? Zero. Ou seja, não tem remuneração. Taxa de juros real é zero. Tá? Então, essa é a taxa de juros real. Né? Então, se você trocar a fórmula, né, a taxa de juros real mais a inflação dá nominal. Tá? Então, essa é desse cálculo que a gente tem que fazer. Então, quando a gente pensa em uma remuneração, um investimento, alguma coisa, você sempre tem que ter em mente a taxa de inflação. Se você não tiver a taxa de inflação, você fazendo cálculo apenas pela nominal, você pode estar perdendo dinheiro, você pode estar investindo em alguma coisa que não é rentável, entendeu? Tecnicamente falando, tá? Em termos de instrumentos de política monetária, pessoal, a gente pode dizer que o Banco Central tem um leque muito grande de políticas, tá? Eu vou elencar algumas aqui, que são as principais, tá? E são consideradas os instrumentos clássicos, né? Que é operações de mercado aberto, né? Os chamados open market, depósitos compulsórios e redesconto em empréstimos de liquidez, tá? Vou passar bem rapidinho cada um deles, porque não é muito complexo assim. É complexo, mas para curiosidade, para vocês entenderem mais ou menos o mecanismo. Tá? Operações de mercado aberto são operações, né, que é ágil, é muito ágil do Banco Central fazer, ou seja, o Banco Central dispõe disso diariamente, ele pode fazer essas operações diariamente. Tá? E eles conseguem operar essas reservas, né, do dia, né, e também nas operações de overnight.
tá? Elas representam, né, a compra e venda de obrigações do Tesouro Nacional. Ou seja, você sempre vai fazer essas compras e vendas de títulos como forma, tá? Basicamente funciona assim. O Tesouro Nacional, ele vai e empresta títulos para o Banco Central vender, porque o Banco Central não emite títulos. O Banco Central não pode emitir títulos da dívida pública. A única pessoa, a única entidade, né, a única instituição que pode emitir títulos da dívida pública brasileira é o Tesouro Nacional. Mas o que o Tesouro Nacional faz? O Banco Central precisa fazer o seu controle de monetário, ou seja, para manter a taxa de juros num determinado equilíbrio, ele precisa controlar a oferta de moeda, oferta e demanda por moeda. Então, o que ele vai fazer? O Tesouro Nacional vai e empresta os títulos para o Banco Central. O Banco Central pega esses títulos e negocia, né, como uma forma de aumentar ou diminuir a quantidade de moeda disponível no mercado interbancário. Basicamente é isso que o Banco Central faz, tá? Isso se chama operações de mercado aberto, tá? Ainda, pessoal, fala aqui que é um quarto mecanismo de controle, né, que é controle de seleção de crédito, né, que impõe restrições, né, pois estabelece direitos sobre o volume e preço de crédito e tal. Mas isso aqui é muito específico, por quê? Porque o Banco Central ele realiza isso, vende essas obrigações, mas não é sempre, tá? Esse controle e seleção de crédito, ele não faz isso de maneira corriqueira. As operações de open market é uma coisa mais dia a dia, por assim dizer, tá? Então ele sempre coloca, sempre que existe um excesso de liquidez no mercado, ou seja, existe um excesso de dinheiro, de moeda no mercado interbancário, o Banco Central vai lá e vende títulos. Ó, tá aqui o título, tal, ele enxuga esse mercado. Quando há falta de moeda, ou seja, nossa, a demanda está muito grande por moeda, o que o Banco Central faz? O Banco Central vai lá e compra títulos. Olha, estou comprando títulos aqui e joga moeda no mercado interbancário. É assim que funciona, tá? De maneira bem grosseira, tá, pessoal? Não é um negócio muito... Tô falando bem, tá? Em tornos bem simples para vocês entenderem, para ficar mais didático, tá? Pra vocês terem ideia, né? Essa forma de venda, ela é adotada a partir do Plano Real, tá? Ela é usada de maneira muito acelerada, e isso acontece no mercado e faz com que a dívida pública brasileira exploda, tá? Ultrapasse 1 trilhão, né? Para vocês terem ideia, em 2011, né, fecha em torno de 1,8 trilhões, tá? Na dívida. Contrato a dívida imobiliária federal. Hoje ela já está em torno de 3 trilhões e alguma coisa, indo quase para 4 trilhões, né, a dívida imobiliária federal. Ou seja, é um nível muito grande, tá? Justamente por quê? Por causa dessas operações, né? E isso poderia ser facilmente liquidado, tá, pessoal? Para vocês terem ideia, existe um caixa do Banco Central em torno de 1,5 trilhão de reais parado junto ao Banco Central. Vocês vão me perguntar assim, tá, que dinheiro é esse? Bom, esse dinheiro é um dinheiro que é do balanço do Banco Central, tá lá e é crédito. Sabe o tripé macroeconômico? Né? Um deles é o superávit primário, ou seja, o governo economizou durante muito tempo dinheiro, tá? E essa economia, quem guarda é o Banco Central. E de todos os anos que fez essa economia, o governo nunca pagou a sua dívida, nunca gastou essa economia. E está lá como crédito, 1,5 trilhão de reais, 1 trilhão e 600 mil reais, 1 trilhão e 600 bilhões de reais, está lá no Banco Central como forma de crédito junto ao Tesouro Nacional. Ou seja, o Tesouro Nacional, se amanhã depois quiser abater parte da dívida, o dinheiro está lá. Então, tem essa jogada contábil e ninguém conta isso. É até estranho falar isso. A primeira vez que eu tive contato com esse número foi num GT de macroeconomia da CEP. A professora Denise Lombato Gentil da UFRJ estava proferindo uma palestra, uma aula, né? E ela falou disso. E eu levantei minha mão,
descrente que fala, mas peraí, como assim tem 1,5 trilhão? Não é possível, deve ser um erro. Não, não é, tá lá. Ela abriu o balancete do Banco Central e mostrou, ó, tem 1,5 trilhão parado, que são créditos, né? São créditos junto ao Tesouro Nacional. Ou seja, se, né, aí você entra no Tesouro Nacional e você vê que no balanço deles também tem 1,5 trilhão, que é um crédito que está no Banco Central, mas que não é utilizado para bater dívida. Tá lá. Então a nossa dívida ela não é isso tudo que o pessoal alega, né? Ela pode ser muito menor. Tem um haver lá, um dinheiro parado, sumido, que ninguém faz nada. Tá? Só para vocês terem ideia dessas coisinhas, dessas particularidades. Tá? Recomendo que vocês vejam o trabalho de 2016 dela. 2016, 2017, que ela apresentou na CEP e fala justamente sobre isso. Né? Reserva, inclusive, agora em épocas de pandemia, o pessoal estava falando, né? Alguns colegas meus de doutorado, professores de grandes instituições, tá? Que o governo poderia facilmente fazer frente à crise utilizando esse crédito que está junto ao Banco Central, porque é um dinheiro que está parado, está lá, é um crédito, simplesmente é só pegar e apertar um botão e dar crédito, entendeu? Que não haveria pressão inflacionária, não haveria problemas de criação de moeda, né? Os grandes economistas hoje, né? André Lara Rezende, o próprio Jean Biagio, já falaram já que emissões monetárias não vão ter impacto nenhum, dado o cenário de pandemia que nós estamos vivendo hoje. Mas fazer o quê, né? O outro instrumento, pessoal, é recolhimentos compulsórios. Aquele que eu expliquei para vocês há um tempo atrás, tá? Há uns minutos atrás, vários minutos atrás, tá? Que é uma forma de controlar o quanto que os bancos comerciais podem criar de moeda. Tá? Basicamente, é o sistema de recolhimentos compulsórios. Tá? Atualmente, as taxas andam extremamente baixas. Tá? A gente está hoje com taxas de 20%, 15%. Tá? Vai depender muito do se é longo prazo, à vista, tá? poupança rural. Tá? Mas, de maneira geral, está em torno de 20%. Uma das mais baixas da história. Tá? E operações de redesconto, né? Empréstimo de liquidez. Tá? É um instrumento clássico, tá? Que o governo, né? Supre de maneira automática, né? Uma taxa pré-fixada, necessidades eventuais de caixa, né? Dos bancos comerciais. Ou seja, são empréstimos de curtíssimo prazo. Tá? O banco comercial precisou de dinheiro para hoje. O Banco Central vai lá, faz uma operação de redesconto, empresta dinheiro para o banco a uma taxa pré-fixada e o banco tem a obrigação de devolver no mesmo dia ou no mais tardar no dia seguinte. Tá? Isso acontece também. Tá? Vai pagar o overnight e tal. São operações, né? Há muito tempo que existe isso. Tá? Então, basicamente é isso, e isso que interfere na liquidez do sistema bancário. Tá? Os efeitos agora da política monetária sobre a economia são muitas. Tá? Primeiro, sobre o consumo e investimento. Né? O impacto é direto. Tá? Por quê? Taxas de juros, quando você altera, tá? Vou dar o exemplo para cima. Né? Se você aumenta a taxa de juros, automaticamente o consumo diminui, porque parte do consumo é obtido pelo crédito, e se a taxa de juros aumenta, o crédito se torna mais caro, as pessoas diminuem seu consumo. E o investimento cai. Por quê? Dado que o investimento, uma das proxies, né, do investimento, ou seja, uma das formas de você determinar o investimento é a taxa de juros. Então, se a taxa de juros sobe, alguns projetos vão se tornar inviáveis, né? Essa taxa de juros, né, pelo próprio Keynes, né? Eficiência marginal do capital, ela vai trocar a eficiência marginal do capital, altera a taxa de juros, mudanças na taxa de juros altera a eficiência marginal do capital, que faz com que investimentos possam valer a pena ou não. Então, isso tem impactos diretos. Isso tanto para cima quanto para baixo. Tá? Impacto sobre fluxos de capitais externos. Afeta também os fluxos dos capitais externos. Por quê? Dada essa característica do governo brasileiro em emitir dívidas indexados a títulos, indexados a Selic, tá? Toda vez que o governo, por exemplo, sobe taxa de juros, um monte de capital externo entra via conta CC5, né, no balanço lá
balanço de pagamentos, pessoal, tem uma última conta lá, conta capital, ela entra para fazer aplicações de dinheiro de curto e médio prazo. Então, isso altera os fluxos de capitais, tá? Para tomada de empréstimos, intergovernos, interempresas. Então, tem esses aspectos também. Tá? Sobre a poupança, né, isso aqui é meio claro, porque se você altera consumo e investimento, você também automaticamente está alterando a poupança. Tá? Então, taxas de juros maiores estimulam as pessoas a pouparem, taxas de juros menores estimulam as pessoas a gastarem. Tá? Então, é meio que automático. E sobre preços. Né? Parece meio estranho, né? Mas quando a gente, quando se está operando com a economia próximo, né, ao seu nível de pleno emprego, tá? Que o Keynes assim chama, se efeitos da taxa de juros podem alterar os preços. Tá? Então, por exemplo, se você já está operando próximo do limite, tá, de pleno emprego, e da utilização plena dos fatores produtivos, uma política de reduzir taxa de juros, né, ou seja, de estimular a economia, pode ser com que haja um impacto nos preços, aumentando os preços. Tá? Então, sempre vai ter essa alteração. Isso dificilmente vai ter em tempos de que a economia não está crescendo, tempos de alto desemprego, estagnação. Né? Então, isso não vai acontecer. Mas pode ser que, dado determinado cenário, pode sim afetar preços. Tá? Então, basicamente, é isso de política monetária. Né? Falei pra caramba, né? Uma aulinha de uma hora e pouquinho. Então é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscreve no canal e compartilha aí com os colegas aí para que todos assistam a aulinha. Tá bom? Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!